Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre matriz elementar. Só que antes de falar de matriz elementar, vamos apresentar algumas matrizes especiais para o nosso curso. A primeira delas é a matriz identidade. Bem, primeiro eu estou apresentando aqui uns exemplos de matriz identidade. Aqui é uma matriz identidade, aqui é outra matriz identidade. Então, de maneira geral, o que é uma matriz identidade? Ela é uma matriz quadrada, ou seja, ela tem que possuir a mesma quantidade de linhas e colunas, e ela possui a seguinte propriedade. Quando você olha a diagonal principal, o que é a diagonal principal? É aquela que sai da posição primeira linha, primeira coluna, e desce diagonalmente até a posição NN, né? Nesse caso 2 por 2, na posição 2, 2, na posição 3, 3 e assim por diante. Ela percorre essa diagonal principal, onde todos os valores dessa diagonal é igual a 1, e qualquer valor fora dessa diagonal dá zero. Então, você pode, de maneira genérica, representar a matriz identidade com entradas que eu vou chamar de E e J, E, índice e J. Então, esse I e J aqui é um índice, é só para sinalizar aqui. Onde o E e J vai assumir dois possíveis valores. Se o I for igual a J, então o E e J é igual a 1. Se o I for diferente de J, o E e J é igual a 0. E aí uma observação para, vamos dizer assim, valorizar a importância da matriz identidade. Vamos pegar como exemplo essa matriz A, com essas entradas 2, 3, 5, 7. Se você pegar a matriz A e multiplicar pela matriz identidade correspondente, matriz 2 por 2, então peguei a matriz A, peguei a matriz identidade, vamos realizar a multiplicação, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, linha da esquerda com coluna da direita, então 2 vezes 1 dá 2, mais 5 vezes 0 dá 0, então não vou colocar aqui o 0. Agora, segunda linha com a primeira coluna, 3 vezes 1 dá 3, mais 7 vezes 0 dá 0. Agora, vamos para a segunda coluna, então primeira linha, segunda coluna, 2 vezes 0 dá 0, mais 5 vezes 1, 5. E por último, segunda linha, segunda coluna, 3 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1, 7. O que essa conta está querendo te dizer, o que isso implica, é que quando você pega a matriz A multiplicado pela identidade, o resultado é a própria matriz A. O interessante é que isso funciona para qualquer matriz A. Qualquer matriz A multiplicado por matriz identidade tem como resultado a própria matriz A. Fica até como um desafio para vocês justificarem para qualquer matriz 2 por 2, por exemplo, pega uma matriz A, uma matriz 2 por 2 qualquer e multiplique pela identidade para ver o que acontece. Faça isso 3 por 3 e depois faça isso N por N. É só um desafio. Mas se vocês não fizerem ideia, façam alguns exemplos para pelo menos praticar. Mas qualquer matriz A multiplicado por identidade dá a própria matriz A. É como se a matriz identidade fizesse papel de 1 na multiplicação, né? Porque pensando no contexto de números reais, qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. Tanto é que a nossa matriz identidade de tamanho 1 por 1 é exatamente o nosso número 1. A partir dessa matriz identidade, nós vamos começar a estudar uma outra classe de matrizes especiais, que leva o título, inclusive, da nossa aula de matriz elementar. Mas antes de falar de matriz elementar, precisamos definir operações elementares. A importância das operações elementares é que é através dessas operações que nós vamos resolver sistemas lineares, que é uma ferramenta bem prática da matemática. Então, primeiro nós vamos definir operações elementares. Vamos para a definição de operações elementares. Então, fixado a matriz A, as operações elementares
sobre a matriz A são as seguintes, são 3. Eu posso multiplicar uma linha da matriz A por alfa. Aqui eu estou pensando alfa um número, sei lá, 5, menos 7, 3. Posso trocar duas linhas entre si, ou somar alfa vezes uma determinada linha a outra. Então vamos fazer um exemplo numérico aqui. Então imagina que a nossa matriz inicial seja essa, 2, 1, menos 3, 3, 5, 7. Então eu posso pegar, por exemplo, a primeira linha e multiplicar por 5. Então vai ficar 10, 5, menos 15. E aí a segunda linha você mantém intacta. Então nesse caso eu fiz uma operação elementar, que é multiplicar a primeira linha por 5, que é referente ao número 1, para alfa igual a 5, no caso. Na número 2, eu troquei a primeira linha com a segunda, então aqui foi para cima e aqui foi para baixo. Segunda operação elementar. E essa terceira operação elementar, o que eu fiz? Primeira linha, mantive intacto. E na segunda linha, o que eu fiz? Eu peguei a primeira linha, multipliquei por 2 e adicionei na segunda linha. Como assim? Peguei a primeira linha e multipliquei por 2. Então vamos olhar para essa primeira entrada. 2 vezes 2, 4. Peguei esse 4, somei com 3. Deu 7. Aí eu fiz 2 vezes 1, 2. Com mais 5, 7. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 7 tem como resultado 1. Essas são as operações elementares que nós podemos definir. E aí, por exemplo, se você tem duas matrizes e você diz que elas são equivalentes por operações ou equivalentes por linhas, se a partir de uma matriz você consegue realizar sucessivas operações elementares até chegar na outra. Então você quer saber se a matriz A é equivalente por linhas em relação à matriz B. Você tem que, a partir da matriz A, realizar uma sequência de operações elementares até chegar na matriz B. Isso vai ficando mais claro à medida que vocês vão resolvendo exercícios, estudando a prova ou estudando a matéria, mas nem sempre você consegue pegar uma matriz e, através dessas operações elementares, transformar na matriz B. Não necessariamente. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. E então o que vem a ser uma matriz elementar? É o que eu vou definir agora. Vamos agora para a definição de matriz elementar. Uma matriz elementar é nada mais, nada menos que é uma matriz que você consegue obtê-la quando você pega a matriz identidade e realiza exatamente uma única operação elementar. Então, o que é uma matriz elementar? Você pega a sua matriz identidade e realiza só uma única operação elementar em cima da matriz identidade. Este resultado é chamado de matriz elementar. Então, só para revisar mais uma vez, vamos pegar um exemplo do caso 3×3. Então, vamos imaginar que já que é matriz 3×3, a nossa matriz identidade 3×3 é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E aí nós vamos realizar as operações elementares em cima dessa matriz identidade, da matriz identidade. Então vamos lá. Eu vou introduzir uma notação aqui com vocês. O que significa esse E25? Eu estou fazendo uma operação elementar na segunda linha, multiplicando por 5. Ou seja, vou pegar a segunda linha da matriz identidade e vou multiplicar por 5. Então vai ficar, a primeira linha você mantém intacta, então nesse caso 1, 0, 0. E a segunda linha você multiplica por 5. 5 vezes 0 dá 0, então aqui vai dar 0. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 0, 0. E a terceira linha repete normalmente. Agora o P13. O P é de permutar, ou seja, você vai trocar a primeira linha com a terceira. Então a primeira linha vai para a terceira linha e a terceira linha vai para a primeira. Ou seja, bem,
aumentar um pouquinho mais a minha fonte. Então aqui, se antes o 001 ficava na terceira linha, agora vai ficar na primeira linha. A segunda linha você mantém intacta, então vai ficar 0, 1, 0. E a terceira linha, que virou agora, que era a primeira antigamente, agora vai virar a terceira, 1, 0, 0. Então, uma matriz elementar, outra matriz elementar. Agora, o que significa essa notação aqui, que eu vou apresentar para vocês? Isso aqui é só uma forma de representar as matrizes elementares, e geralmente o pessoal usa a notação L. Mas aqui eu só quero oferecer essa alternativa para vocês, porque vai ficar mais fácil de entender o porquê das coisas lá na frente. Então, claro, isso é uma opinião minha e é a notação que nós vamos adotar aqui no curso. Mas se vocês quiserem usar a notação dos L's, fica à vontade. Multiplicar 3 vezes L2, pode ficar à vontade. Mas o que significa essa notação aqui? A gente vai ler da direita para a esquerda aqui. Assim, a gente vai realizar uma operação elementar, só que a leitura que nós vamos fazer é da direita para a esquerda. Nós vamos multiplicar por menos 4 a primeira linha e adicionar na terceira linha. Ou seja, primeira linha e segunda linha vão se manter intactos. O que vai ser modificado é a terceira linha. Então, eu vou repetir. Deixa eu até colocar um pouquinho mais embaixo aqui. Então, deixa eu... Só para eu ter mais espaço. Então, vou colocar aqui. Vou apagar aqui. Então, a primeira linha e a segunda linha se mantêm intactos. Então, vamos repetir. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Agora sim, vamos lá. Vamos multiplicar por menos 4 na primeira linha e adicionar na terceira. Então, a gente olha para a primeira linha e olha para a terceira. Então, olha lá. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 0, menos 4. Menos 4 vezes 0 dá 0. Com mais 0, 0. Menos 4 vezes 1 dá 0. Com mais 1, 1. Essas são as matrizes elementares. E, bem, por que eu estou introduzindo essa notação? Por que eu estou apresentando a operação elementar? Porque existe uma relação entre uma matriz elementar com as operações elementares, que é o que eu vou enunciar no teorema a seguir. Teorema: se é uma matriz elementar, pode ser qualquer uma das 3 possíveis operações elementares. Então, se porventura E vezes A estiver bem definido, porque lembre-se, nem sempre é possível multiplicar 2 matrizes, então este resultado E vezes A é exatamente a operação elementar que corresponde a E, só que sobre A. Mas lembre-se, para esse resultado ser verdadeiro, a matriz elementar tem que estar à esquerda de A. Se tiver ao contrário, já não necessariamente funciona, na verdade não funciona. Então, se a matriz elementar estiver à esquerda de A, o E vezes A é a operação elementar sobre A. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que a nossa matriz A seja essa que está posta aí no quadro. Esse P13 é permutar a primeira linha com a terceira. E aí eu vou fazer esse produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever as matrizes. Então, se você está trocando a primeira linha com a terceira da matriz identidade, aqui vai ficar 0, 0, 1. Vou um pouquinho mais aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Aí agora eu vou multiplicar a matriz A. 4, 1, 3, 0, 2, 7, 5, 10, 8. Eu preciso de um quadro maior. Tá tudo bem. Vamos lá. Linha da direita, coluna da esquerda. Então vai ficar 0 vezes 4, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 3. Passar para cá, ou seja, primeira linha, segunda coluna.
primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna, 0 vezes 0, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 7. Agora, estou aqui na primeira linha, terceira coluna. 0 vezes 5, mais 0 vezes 10, mais 1 vezes 8. Agora eu vou entrar na segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 3. Dá 1. Agora, primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 0, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 7. Agora, segunda linha, terceira coluna. 0 vezes 5, mais 1 vezes 10, mais 0 vezes 8. Então, aqui vai dar 10. Agora estamos na nossa última linha. Então, última linha, primeira coluna. 1 vezes 4, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 3. Agora, terceira linha, segunda coluna. 1 vezes 0, mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 7. Agora, terceira linha, terceira coluna. 1 vezes 5, mais 0 vezes 10, mais 0 vezes 8. Então, vai dar 5. E se você for observar esse resultado, é exatamente você pegar na matriz A, trocar a primeira linha com a terceira. Essas matrizes elementares vão dar uma importância teórica muito grande que nós vamos entender ao longo dessa primeira parte do curso. Mas é importante entender bem a notação das matrizes elementares, fazer exercício de produtos de matrizes para ficar fera. E é isso. Até a próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição. Até a próxima.